conjunto dos números reais. Só que antes, vamos lembrar aí o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais, tá certo? Primeiro vamos ver aí o conjunto dos números naturais. Como é esse conjunto? Esse conjunto, ele é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele é infinito, ok? Então, nós temos que prestar atenção que o conjunto dos números naturais, ele é a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, aqueles números que nós aprendemos a contar. Já o conjunto dos números inteiros são esses números e o seu oposto. Por exemplo, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. E por aí vai, certo? Ele é infinito, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Dá para perceber que mesmo eles sendo infinitos, vocês conseguem visualizar que o conjunto dos números inteiros, ele é maior do que o conjunto dos números naturais. Por quê? Porque aqui dentro ainda tem esses números negativos. Além de ter esse conjunto, né, ó, que é os naturais, ainda tem essa outra parte. Por isso que o conjunto dos números inteiros, ele é maior do que o conjunto dos números naturais. Então, nós podemos representar dessa forma, ó. Imagine que o conjunto dos números naturais seja esse círculo, né? Então, o conjunto dos números inteiros, que é maior do que o conjunto dos números naturais, ele vai estar, ó, aqui por fora. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros, ele é maior do que o conjunto dos números naturais, tá certo? E perceba que os naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Por isso que nós podemos representar dessa forma. Os números racionais, representado por essa letra Q, que tem esse traço, tá certo? Então, quem são esses números? É todo número, gente, em forma de fração. Qualquer número que você consiga transformar ele em uma fração, ele é chamado de racionais. Tenho aqui o numerador dividido para o denominador. Observação, esse denominador ele não pode ser zero. Por quê? Porque não existe nenhum número dividido para zero. 5 dividido para zero não existe, tá certo? Esse zero no denominador. Vamos lá. Já que fração é divisão, perceba que 10 dividido para 2 dá quanto? 5. 15 dividido para 3 dá 5 também. Olha o sinalzinho aqui, então ele vai ficar negativo. 1/3, ele é 0,333 infinitos, certo? 3 dividido para 4 é 0,75. Concorda comigo que essa fração aqui, que é um número racional, porque racional é todo número em forma de fração, que essa fração resultou em um número inteiro e natural? Concorda? Esse daqui, ó, essa fração se transformou em um número inteiro. Essas outras frações se transformaram em um número decimal. Essa em um número decimal infinito, tá vendo? Olha, não tem fim. E essa um número decimal finito, que tem um fim, terminou no 5. Caso venha em forma decimal, será racional quando ele for infinito periódico. O que é infinito periódico? É quando ele se repete, é quando existe uma repetição. Quem está sendo repetido ali, ó, 3, 3, 3, tá certo? Então, periódico é essa repetição.
e quando ele tiver um fim. Concorda comigo que o conjunto dos números racionais vai ser maior do que o conjunto dos números inteiros? Porque perceba, porque lá dentro tem os números inteiros e ainda existem os números decimais. Então, visualizando, eu vou ficar como? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, né? E conjunto dos racionais. Tá bom? Os naturais, ele está dentro dos inteiros. E os inteiros, ele está dentro dos racionais. Nós vimos, ó, existe os números inteiros em forma de fração. Perceba que os naturais, ele é menor do que os conjuntos dos números inteiros, e o conjunto dos números inteiros, ele é menor do que o conjunto dos números racionais, tá certo? Se você ler da direita para a esquerda, você vai ler assim, ó. Os racionais é maior do que os inteiros e os inteiros é maior do que os naturais. E já vimos por quê? Porque um conjunto está dentro do outro conjunto. Para completar o conjunto dos números reais, nós temos o conjunto dos números irracionais. Então, o que são esses números? Então, gente, esse número é qualquer um que não seja racional. Por exemplo, 5. Não, 5 é um natural, que é um inteiro, que é um racional. Então, não é. Então, vai ser qual, Camila? Então, gente, olha, é todo número decimal não periódico. Lembrando, periódico é quando ele é infinito e ele tem uma sequência ali repetida. Por exemplo, 12, 12, 12, 12. Sei lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enfim, uma sequência que se repete. E não periódico, ele é infinito e os números depois da vírgula não se repetem. Por isso que ele é chamado de não periódicos. Então, todos os números decimais não periódicos é um número irracional. Como, por exemplo, o π. O π, ele vale 3,14159265 e tananã, que eu não sei, ele é infinito, tá certo? E as raízes não exatas, como raiz quadrada de 2, de 3, de 5, de 7, de 10, de 12. Enfim, é tanto que esse tipo de número decimal vocês não conseguem encontrar uma fração. Até porque, se encontrar, é um número racional, tá bom? Então, esses números na forma decimal não periódica é chamado de irracionais. Então, a junção de todos esses conjuntos forma o conjunto dos números reais. Imagine que esse retângulo é o conjunto dos números reais, tá bom? Então, ele é formado por quais conjuntos? Os números racionais e os irracionais. Então, imagine aqui, ó, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, tá bom? Então, esses dois conjuntos formam o conjunto dos números reais. Dentro dos números racionais, nós temos quem? O inteiro e o conjunto dos números naturais. Agora, vamos colocar esses conjuntos na reta numérica. Então, como seria a reta numérica dos números naturais? Ela começa aqui do zero, depois vem quem? 1,
2, 3 e vou colocar aqui que ela é infinita, tá bom? Então, ela é infinita para cá e não para trás, tá bom? O conjunto dos números naturais, ela só vai crescer aqui, ó, para frente. Agora, o conjunto dos números inteiros, não. Nós temos ali o meio, que é o zero. Para o lado direito, são os números positivos. Para o lado esquerdo, os números negativos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Vou colocar aqui, ó, infinito. E aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, infinito, tá bom? Então, ele cresce para os números positivos e também para os números negativos, porque eles são infinitos. E os números racionais? Como colocar em uma reta numérica? Então, já vai ser um pouquinho mais complicado, até porque o conjunto dos números racionais, ele vai vir em forma decimal, né? Então, o primeiro passo é você encontrar a forma decimal. Quando ele já vier a forma decimal, você já encontrou o primeiro passo. Nesses dois casos, nós vamos ter que dividir, tá bom? Eu tenho 1 dividido para 2. Imagine, R$ 1 dividido para 2 pessoas, dá quanto? 50 centavos para cada. Então, a forma decimal aqui vai ser menos, né? 0,50. Só que, gente, uma observação. Quando for um número decimal e ele terminar em zero, vocês podem, ó, excluir, tá certo? Então, vai ficar ali só 0,5. Agora, nós temos 3 dividido para 4. Quem ainda não sabe divisão não exata, eu vou ensinar aqui um pouquinho, tá bom? Então, nós temos 3 dividido para 4. Não dá. Eu tenho só 3 para dividir para 4, não dá. Então, o que que eu faço? Acrescento um zero. Se eu acrescentar um zero aqui, eu vou ter que acrescentar aqui, ó, um zero vírgula. Agora, eu tenho 30 dividido para 4. Que número vezes 4 dá próximo de 30? 7, porque 7 vezes 4 vai dar 28 e sobra 2. 2 dá para dividir para 4? Não, então acrescenta quem? Um zero. Camila, aí acrescenta uma vírgula lá, um outro zero? Não, gente. A gente só acrescenta o zero vírgula uma única vez. E esse zero aqui nós podemos acrescentar até chegar no resultado que queremos, que é o resto zero, tá bom? Então, nós temos 20 dividido para 4, vai dar 5, porque 5 vezes 4 é 20 e não sobra nada. Então, 3 sobre 4 é 0,75. 0,75. Depois de encontrar os números decimais, nós vamos fazer assim. Nós vamos separar o número inteiro do número decimal. Então, aqui, gente, ó, é 1 mais 0,5, concorda? Isso daqui, ó, 1,5 é a mesma coisa de R$ 1,50, tá bom? Porque do mesmo jeito que eu ensinei tirar o zero, também pode colocar o zero, que não vai fazer diferença. Então, concorda comigo que isso daqui é 1 mais 50 centavos, ó, 1 mais 50 centavos, tá bom? Então, daqui é só para visualizar. Então, nós vamos separar o número inteiro, que é esse número que vem antes da vírgula, do número decimal, que é o número que está depois da vírgula. É só colocar ele e antes colocar o zero vírgula, tá bom? Por quê? Porque você tirou o número de lá. Ficou quem? O zero. Quando você retira todos os números, né? Resta quem? Nada, o zero. Aqui, Camila, aqui o inteiro dele já é o zero. Eu coloco assim, zero, certo? Que é o inteiro, mais o 0,5. Lembrando que tudo isso aqui, ó, é negativo, tá
tá certo? Tem ali um sinalzinho. Então, toda vez que for negativo, coloca em parênteses e o sinal negativo fora. E esse, Camila, do mesmo jeito, ó, 0 mais 0,75, tá bom? Sempre vai ser o inteiro mais 0, alguma coisa. De novo, primeiro passo foi encontrar o número decimal. Segundo passo foi separar o número inteiro do número decimal. Terceiro passo, gente, o número decimal que vocês separaram vão transformar em fração de novo. Como assim, Camila? Será necessário. Vamos lá. Então, 0,5, gente, é a mesma coisa de 1/2. E nós já vimos. Isso daqui não é 50 centavos? Então, 1 dividido para 2, tá bom? Então, aqui eu vou ficar com uma fração mista. Então, fração mista é o número inteiro com o número decimal em forma de fração, tá bom? Então, ó, a fração mista aqui vai ser quem, ó? O 0, que é o número inteiro, e o número decimal em forma de fração. 0,5, já vimos que é quanto? 1,5. Lembre de colocar aqui, ó, o sinal negativo. Esse outro, 0, e esse 0,75 é o quê? Ó, já vimos, ó, 0,75 é 3/4. Então, uma dica, pessoal. Toda vez que lá no primeiro passo, vocês, quando forem dividir para encontrar o número decimal, e esse número decimal for um 0, alguma coisa, então saibam que lá no final, certo? Na fração mista, será aquela fração inicial. Perceba, ó, e é só colocar o 0. Ó, aqui deu 0,5, tá vendo? Se ele deu 0, alguma coisa, então a fração mista dele será o 0 e a fração inicial. Aqui, ó, deu 0, alguma coisa. Então, a fração mista dele será quem? O 0 e a fração inicial, tá bom? Agora, perceba que existe uma diferença quando o número decimal não vem com 0, como esses outros, tá vendo, ó? Então, tem que fazer o quê? Tem que separar o número inteiro do número decimal e o número decimal encontra a fração. Na reta numérica, o que precisamos é da fração mista. Para quê? Só pode colocar na reta numérica se for uma fração mista, porque o número inteiro é a posição. Como assim, Camila? Que posição? Aqui não é 1? O 1 na reta dos números inteiros está onde? Ó? Aqui. Então, a posição vai estar na frente dele, tá bom? E não atrás. Então, aqui tem o número 1. Essa fração vai estar entre o 1 e o 2. Pronto. Esse número que vem na frente da fração mista só serve para posição. Agora, a fração serve para o quê? O número que vai ficar embaixo, que é o denominador, serve para a gente separar lá dentro. Não é 2? Então, nós vamos separar aqui, ó, em duas partes. E o número que está em cima, que é o numerador, serve para marcação. Nós vamos marcar o pontinho na primeira reta que tiver lá dentro. Observe que realmente só tem uma. Então, é só marcar esse pontinho e esse pontinho será esse número decimal, 1,5. Então, tanto vocês podem colocar 1,5, como também pode colocar aqui, ó, o número misto, que é 1,5. Vamos vir para cá, ó.
Eu tenho menos 0,1/2. Então, a posição dele, ó, menos 0. O 0 tá aqui. Esse menos é quando ele anda para trás. Tá certo? Ó? É tanto que esse outro também vai ser 0, só que ele é positivo, então ele anda para frente. Do mesmo jeito desse, ó, foi um positivo, ele anda para frente. Tá bom? Então, esse 0, ele vai o quê, ó? Andar para trás. Então, a posição dele vai ser aqui, ó, entre o 0 e o menos 1, tá bom? Então, nós vamos dividir aqui dentro como? Em duas partes. Dividimos. E vamos marcar o quê? O primeiro pontinho lá, a primeira reta. Só tem uma, marquei, tá lá. Então, esse número, ele vai ser menos 1/2, ou você também pode escrever a fração mista, que é 0 menos 0,1/2, tá bom? Tanto vocês podem escrever aqui na reta o número decimal, a fração ou a fração mista, tá bom? Porque todos eles são iguais, só são escritos de formas diferentes. Agora, vamos vir para cá, ó. Como eu disse, é 0,3/4. Então, a posição vai ser onde? Aqui, ó. E aqui nós vamos dividir agora em quantas partes? Em 4. Vamos dividir, ó. Tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 partes. E nós vamos marcar o terceiro pontinho, né? Como ele anda para frente, então a gente conta, ó, daqui para lá, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3. A gente marca aqui, ó, esse pontinho. Então, vocês podem escrever esse ponto como um 3/4, um 0,75 ou a fração mista 0,3/4. Então, essa é a forma de colocar em uma reta numérica os números racionais. Lembrando de novo, primeiro, encontra o número decimal. Segundo, faz a separação do número inteiro e do número decimal para transformar em uma fração mista, tá bom? E a fração mista é o número inteiro e o número decimal em forma de fração. Se por um acaso, quando você lá no primeiro passo já encontrou o número decimal 0, alguma coisa, tá maravilha, porque você já pode pular para a fração mista, que vai ser 0, né? E a fração inicial, lembrando do sinal, tá bom? Então, ó, logo de cara, nós vimos, né, que esse tipo de número decimal infinito periódicos, tá vendo? Ó? Infinito periódico é um número racional. Se ele for uma fração, então será um número racional. Então, vamos encontrar a fração desses números racionais. Como? Primeira coisa, dê nome. O nome aqui que eu vou dar é x. Vou chamar esse camarada aqui, ó, de x. Então, x vai ser igual a 2,33333. Próximo passo, vocês vão multiplicar o primeiro membro e o segundo membro por 10, 100, 1000, 10.000. Como saber? Simples, só você ver aqui. Quem está sendo repetido não é só o número 3, ou seja, não é só um número, não é só um número que está sendo repetido várias vezes? É. Se é só um número que está sendo repetido várias vezes, então você vai multiplicar só por 10. Por quê? Porque tem só um zero. Nesse caso, olha, percebam que tem dois números sendo repetidos. Se é dois números que está sendo repetido, então vamos multiplicar aqui por quanto? Por 100. E se fosse, sei lá, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá vendo? Ó? Eu tenho três números sendo repetidos. Então, aqui, iríamos multiplicar por quanto? Por 1000, ok? Então, a multiplicação é de acordo com as repetições dos números.
Quando é um número sendo repetido, 10. Dois números sendo repetido, 100. Três números sendo repetido, 1000. E por aí vai. Tá bom. Então, primeiro passo, dá nome. Segundo passo, multiplica um número pelos dois membros. Primeira coisa, gente, o que é membro? Quem separa um membro é esse símbolo aqui de igualdade. Então, aqui eu tenho o primeiro membro, que está só com o x, e o segundo membro, que está com o número. Então, nós vamos multiplicar os dois membros, nesse caso, por 10, né? Já vimos por quê. Então, 10 vezes x, letra vezes número, ó, só juntar. Então, aqui eu vou ficar com 10x igual. 10 vezes um número decimal é maravilhoso. Por quê? 10, ele tem só um zero. Então, você só vai pular a vírgula uma única vez. Se fosse por 100, vocês iriam pular a vírgula, ó, 2 casas. E se fosse por 1000, 3 casas. E por aí vai. Então, aqui, já que vamos multiplicar por 10, a vírgula só vai vir para cá, tá certo? Então, ela some daqui e vem para cá. Então, aqui eu vou ficar com 23, né? Porque a vírgula veio para cá. Vírgula 333 infinitamente. Próximo passo, nós vamos fazer a subtração desse número para esse, tá bom? Então, ó, 10 menos 1, 1. Você tá vendo 1 onde, Camila? Então, gente, quando vocês não estão vendo um número ali junto da letra, esse número é 1, tá bom? Então, 10 menos 1, 9. 9x. E números decimais que depois da vírgula são todos iguais, ó, vocês podem cancelar. Aqui é 33333 e lá também, então podem cancelar, ficando só com os números inteiros. Olha que maravilha, 23 e 2. Então, 23 menos 2 dá 21. E próximo passo é só isolar x. Isolar x é deixar ele sozinho naquele primeiro membro. Então, vocês vão ficar com x igual a 21 e o número que estava junto do x vai passar em forma de fração dividindo. Então, esse número decimal é essa fração. Vocês podem fazer aí o teste na calculadora. Só dividir 21 para 9, que vai dar 2,33333, tá certo? O objetivo aqui é encontrar a fração, porque é a fração que classifica o conjunto dos números racionais, tá bom? Agora vamos vir para cá. Primeira coisa, vamos dar nome. Esse camarada eu vou chamar ele de Y. Camila, eu posso continuar chamando ele de X? Pode, você pode chamar ele de João, você pode chamar do que você quiser. Eu prefiro uma letra. Então, eu chamei ele de Y. Próximo passo é multiplicar os dois membros. Então, nós vamos multiplicar por qual número? Nesse caso, vamos multiplicar por 100. Já vimos por quê. Então, 100 vezes y, 100y. E 100 vezes esse número decimal é só andar 2 casas. Ó. Essa vírgula vem para cá, tá bom? Por quê? Porque o 100 tem 2 zeros, então pula 2 casas. Então, aqui eu vou ficar com 142, 42, 42, 42, 42, certo? Infinitamente. Próximo passo, subtração. 100 menos 1, 99, y. E aqui, toda vez que depois da vírgula forem iguais, você pode cancelar. Então, você só ficou com 142 menos 1, que dá 141. Próximo passo, isola y. Então, y é igual a 141 e aquele número que estava junto da letra passa dividindo em forma de fração. Então, aqui, a fração geratriz daquele número decimal é 141 sobre 99. Pode fazer o teste também. Então, aqui, ó, é um número racional. Por quê? Porque todo número racional é em forma de fração. Então, tá provado
que todo número infinito periódico é um número racional, ok?